O chamado de Jesus começa no "Vinde a mim", mas continua no "Portanto vão". Nosso chamado é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo, para que todas as pessoas sejam alcançadas. No trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, nosso compromisso é com a transformação de vidas. Ele não veio para condenar, mas para resgatar e salvar o que está perdido, entregando a sua vida por amor a muitos. Vamos juntos, como Igreja Família, aprender mais sobre o chamado de Jesus para nós, na segunda mensagem desses 40 dias no Evangelho de Mateus. O chamado de Jesus é a segunda mensagem da nossa série 40 dias no Evangelho de Mateus. É uma mensagem onde tem o objetivo de deslocar você para um novo nível de acesso e comprometimento em relação ao seu destino. Você não está neste mundo por acaso. E você tem uma missão específica, intransferível, individual e autoral. Você precisa descobrir isso, eu te garanto. Porque a Bíblia me dá essa autoridade de dizer isso. Nada no mundo, nada, nenhum nível de conquista, nenhum nível de saber, nenhum nível de prazer, nada, nada, nada. E ninguém poderá te dar mais prazer, mais sentido, mais significado, mais direção, mais frutificação do que descobrir, afinal de contas, qual é a sua missão de vida. Tem um autor chamado Os Guinness, que diz que o nosso chamado é duplo. Fomos chamados para Ele, para Jesus, por isso que a gente faz o alto de Páscoa. O alto de Páscoa, na verdade, é como se fosse um grande cartão, um cartão de Deus para você, com um coração enorme. Todo esse espetáculo, para dizer o quanto somos amados por Ele. A sua obra na cruz é perfeita e completa, é eficaz, é o que nós precisamos. Jesus é suficiente e isso precisa encher o nosso coração de muita gratidão, mas também a identificação com a obra de Jesus transforma a nossa realidade. Pois bem, pegue aí o seu book, vamos abrir aqui ao texto de Marcos 4, vamos ler de 1 em diante. Lembrando que a base da nossa série de mensagens dentro dessa quaresma está em Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pastor Rick Warren diz o seguinte: você só crê na parte da Bíblia que você pratica. Ô, pastor Fabiano, que isso, meu amigo? É forte isso. É forte. E mais, o nível da sua maturidade não é o tempo de vida cristã, mas o quanto você pratica daquilo que você já conhece. É por isso que você vê alguém novo na fé com, entre aspas, mais maturidade do que um antigão. Falar a linguagem militar, antigão. Porque este novo, a porção que ele sabe, ele pratica. Isso significa maturidade. Falamos bastante sobre religiosidade na mensagem anterior. Você pode ver essa mensagem de novo ou ver pela primeira vez no nosso canal do YouTube. Então o texto é esse. Abra o seu book, é um texto que está nas Escrituras, é a própria Bíblia impressa aqui no nosso book. Então Jesus, página 27 aí do book, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda
que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Por isso que você veio aqui se nutrir nessa ocasião. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Uau! Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Nossa mensagem é bem focada nisso, a partir daqui. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Olha só, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. 700 anos antes, o profeta Isaías profetizando sobre Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Uma profissão muito simples naquele contexto. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vamos orar. Pai, aplique essa palavra no nosso coração. Este auditório está impregnado da sua presença. O Senhor está aqui. Que todos escutem a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Quando esses pescadores ouviram a voz de Jesus, nunca mais eles foram os mesmos. A questão do chamado não é complexa do jeito que muitos de nós imaginam. O principal do chamado é ouvir a voz de quem chama. Se você ouvir a voz de Jesus te chamando para o seu destino, é a partir daí que a sua história será construída num outro nível. Mas as distrações, os ruídos,
até as nossas más escolhas poderão impedir a nossa audição. Quer ver? Vamos fazer uma dinâmica aqui. Os voluntários podem vir aqui. Aí, só gente bonita. E vamos aplaudir esses queridos aqui que vão participar aqui. Elias, vamos tirar a visão. No culto anterior ele queria tirar sua respiração também. Você tem alguma coisa contra Elias, querido? Não é isso. Aí dá uma rodada aí no Elias, né? Para ele perder um pouquinho a referência. Leva ele um pouquinho mais para lá. Dá uma rodadinha mais. O Elias é guerreiro. Isso, pronto. Agora vocês vão me ajudar também. Eu vou tentar chamar o Elias, para ele se conectar a mim. Vamos ver se ele consegue, tá bom? Você bate, fala alto aí. Eles também, são os ruídos, eles vão também impedir, tá? De alguma forma. Vamos lá. Pronto. Agora vocês ficam quietos, tá bom? E os 4 aí parem de atrapalhar, tá? Aí, Elias! Sensacional. Isso, Elias. Não liga para a pastora Vivian, não. Pega aqui um chocolate, tá bom? Isso, para você, porque quando a gente escuta a voz de Deus, na presença dele é sempre delícias, Elias. Tá bom? Deus abençoe sua vida, tá? Pode dar para meus amigos também? Pode dar para os amigos também. E passa longe da pastora Lila, da pastora Vivian. Deus abençoe. Vamos lá. Seguinte, você percebeu essa questão? Essa dinâmica aqui simples. As distrações vão impedir. Você percebeu que quando Jesus chamou esses discípulos aqui, os pescadores, parte do time dele, imediatamente eles disseram sim. Imediatamente eles se deslocaram. Gente, como a gente complica as coisas. O objetivo dessa mensagem é realmente que você entenda o quanto você é importante para o reino de Deus e vá, ao ouvir a voz dele, para o seu destino. A gente leu aqui no texto que o ministério de Jesus na Galileia é bem marcante. Jesus poderia ficar na região da Judéia, onde, entre aspas, existiam judeus que não se contaminavam. Os galileus eram como se fossem um grupo inferior entre os judeus. Por causa dos portos na Galileia, os estrangeiros chegavam em Israel pela Galileia. E isso trazia, segundo os judeus conservadores, um tipo de contaminação. Jesus, ele vai para Nazaré, e aí vem aquela expressão, quando as pessoas começam a ver os seus frutos: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E depois ele se detém em Cafarnaum, e ali milagres extraordinários acontecem. E quando você for a Israel, amém? Você vai perceber que Cafarnaum é muito diferente. Porque Jesus, ele liberou muita unção ali. Porque apesar de situações, no próprio contexto da sociedade, um contexto muito difícil, o domínio de Roma também, apesar da prosperidade econômica, havia alguns dilemas ali, naquele contexto, mas os menos prováveis acreditaram mais em Jesus do que os mais prováveis.
A Bíblia até diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres no seu contexto. Por quê? Porque havia uma certa incredulidade. E Jesus logo começa pregando sobre arrependimento, como você percebeu na nossa leitura. Então vamos falar sobre o chamado de Jesus e você vai aplicar os movimentos do céu, do reino, na vida de Jesus em relação à sua própria vida, porque todos somos chamados. Então o que podemos aprender com o chamado de Jesus? Primeiro, o chamado de Jesus começa com o cumprimento da palavra profética. Eu quis fazer uma ênfase na leitura porque é muito extraordinário. Nos versos 15 e 16 de Mateus 4, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava perto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Todo chamado vem acompanhado com uma palavra de promessa. O teste da promessa sempre será o tempo. Quando José viu que ele seria alguém influente em Israel, inclusive a sua própria família teria que respeitar a sua autoridade, ele viu isso com 17 anos em sonhos. Basicamente 2 décadas de história para que ele tocasse naquilo que ele viu. Guarde isso. O teste em relação às promessas de Deus para a sua vida sempre será o tempo. Porque o tempo pode enrijecer o nosso coração e dizer: ah, não vai acontecer. Mas Deus, Ele nunca chega atrasado. E a sua hora é a melhor. Tem gente que diz assim: ah, quando que definitivamente eu vou para o meu destino? Você já está no processo para o seu destino. Deus já te inscreveu numa escola chamada Escola do Quebrantamento. E você precisa aguentar. José não mudou. Desde que ele teve a visão do futuro dele, as coisas só pioraram. Mas ele não mudou. Ele continuou o mesmo ao ser vendido pelos irmãos. Aquela tragédia na casa de Potifar, aquela mulher jararaca, impressionante. Meu Deus do céu, tinha que correr mesmo. Depois foi parar na prisão. Ei, mas presta atenção. Presta atenção. A Bíblia diz que quando José interpreta o sonho, depois de um tempo, lembram que ele fez isso. Faraó tem um sonho, e alguém se lembra que existia na prisão egípcia um intérprete de sonhos. Ele é chamado, quando ele é chamado, a Bíblia diz que ele não sai desesperado. Primeiro, ele se prepara, troca de roupa, faz a barba. Tipo assim, chegou a minha hora, nunca mais eu volto para este lugar. Quem vive debaixo de promessa vai para mais um dia com a expectativa de que aquilo que Deus prometeu pode acontecer naquele dia. O tempo, as pessoas, as injustiças, o próprio diabo, todo mundo vai querer parar você. Mas Deus transformará tudo que tentará parar você em fertilizante, para você chegar no seu destino maduro, preparado, porque aquilo que Deus prometeu já está decretado e vai se materializar.
Tudo começa com uma palavra profética. Eu tenho várias aqui, gravadas. Várias. De vez em quando eu escuto, várias. Coisas assim absurdas que eu falo, meu Deus, sem misericórdia. Vou ter que ter 300 anos para isso acontecer. Ou eu vou ter que mudar muito. Você sabia? Eu vou fazer 50 anos no ano que vem. Você sabia? Não parece, lógico. Você sabia que o que Deus tem na sua história é tão grande que parte vai ficar para a sua descendência? Por isso que você vai morrer, se Jesus não voltar antes, eu também, as suas obras vão continuar falando. Porque você vai ter filhos biológicos e espirituais para garantir o seu legado. Gente, Deus há 2 anos atrás, antes da pandemia, me chamou e falou assim, Fabiano, vamos conversar um pouquinho. E aí, quando é assim, cada um tem um jeito, né? Eu já sei que Deus vem numa resenha forte. Ele disse assim, Fabiano, eu queria te dar uma notícia. Você não vai ser esquecido. Eu falei, aleluia. Tudo que já aconteceu na sua vida, você pode ficar tranquilo. Não, ele disse assim, você será lembrado. Eu falei, aleluia. Ele disse assim, mas você quer se tornar inesquecível? Eu falei, eu quero. Ele apresentou uma lista. O seu destino não é só ser lembrado. O seu destino é se tornar uma pessoa inesquecível. Pastor, o senhor não sabe como eu cheguei aqui. Deus sabe. Mas Deus não te olha de acordo com aquilo que você está vivendo. Ele te olha com aquilo que o filho dele fez por você. Gideão estava se escondendo numa caverna. Todos os anos era uma opressão dos midianitas. O anjo entra dentro da caverna para falar com um homem covarde. Mas o anjo não o chama de covarde. O anjo chama de poderoso guerreiro. Porque Deus sempre vê com um olhar que nós não vemos. Prefira ficar com o olhar de Deus do que com o seu olhar sobre você mesmo. Segundo, o chamado de Jesus leva a todos a decisão pelo arrependimento. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que mente, não mente mais. O que rouba, não roube mais. O que xinga, não xingue mais. O desonesto, seja honesto. Mas não é só isso não, querido. Jesus está dizendo assim: Israel, se arrependa, porque vocês não foram feitos para isso. Israel, vocês foram feitos para espalhar quem eu sou para o mundo. Israel, se adequem ao destino de vocês. Nós precisamos nos arrepender de termos uma vida que só joga na retranca. Meu Deus do céu. Só joga para se manter. Modo sobrevivência. Não. Antes de colocar os seus filhos biológicos na cama, você tem que dizer assim, falem comigo, crianças. Eu fui feito, eles vão repetir. Eu fui feito para ser um agente do céu, para realizar coisas impossíveis. Eu faço parte desse time espetacular. Aleluia. Aleluia. Quando a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A palavra próximo significa chegou. Nós só estamos aqui nessa noite falando de Jesus e da sua vontade porque o reino de Deus chegou. E você é um cidadão do reino de Deus na terra e precisa se conectar a essa realidade. Terceiro, o chamado de Jesus está direcionado a
todas as pessoas. Jesus começa na Galileia e chama os mais simples de lá. Ai, ai. Pode ficar tranquilo, viu? O que Jesus não conseguir fazer em você para quebrantar o seu coração, a igreja vai fazer. A igreja é um processo. É emocionante. Por quê? Porque você precisa parar de dar desculpas de que você não é capaz, de que você não pode. Gente, eu fiquei 10 anos falando isso. Um dia eu falei assim, eu desisto de reclamar. E Deus olhando para mim assim, então tudo bem, vamos começar aquele assunto que a gente conversou lá, há 10 anos atrás, sobre o seu chamado. Não permita que nenhum tipo de voz, ninguém, tire você daquilo que Deus já determinou para você. Um juiz tomou posse em Rondônia essa semana. O Dr. William Douglas falou dele nas redes sociais. Eu acho que ele tentou mais de 50 vezes o concurso. Aí conta toda a história dele de superação. Gente, nós só temos uma vida. Você tem o direito de ser você, a sua melhor versão. Você precisa ser. E Jesus está chamando hoje aqui pescadores, publicanos, pessoas extraordinárias como Paulo na época. Todos em Jesus valem muito e podem muito. O chamado está direcionado a todas as pessoas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. A Vivian, quando tinha 9 anos de idade, orou pedindo para casar com um pastor. Que é assim mesmo. Você que é solteiro aí. Ou você ora, ou você é resposta de oração. Tem os meninos que falam assim para mim, pastor, estou apaixonado, mas é muita areia para o meu caminhão. Ô querido, primeiro, melhora o seu currículo um pouquinho. Dá um upgrade aí. Segundo, você passou por todo o processo, agora você vai se diminuir. Terceiro, mulher fácil não merece ser conquistada. Depois que você receber 15 nãos, é essa mulher mesmo. Essa princesa aí. E aí ela orou. Quer dizer, eu desisti do chamado, eu corri e tal, mas eu estava já conectado à oração dela, não tinha como. Falei, meu Deus do céu. Quarto, o chamado de Jesus nos compromete a transformar vidas. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Aleluia. Querido, a sua missão de vida é para transformar realidades e pessoas. Esse é o resumo. Na sua especialidade, no monte da economia, no monte da cultura, no monte do entretenimento, da educação, só não pode ser irrelevante. Ser irrelevante e ser de Jesus é mau testemunho. Se eu conseguir, você pode. Porque a diferença não são os homens que seguem Jesus, é o Jesus que chama os homens. Ele é o poder para a relevância, para o extraordinário, para os frutos. Quarto, o chamado de Jesus
exige uma renúncia, que eu chamo de oportunidade. Os caras, você acha que os caras perderam? Eles deixaram as redes para seguirem Jesus. Ô gente, vamos entender o negócio aqui, por favor, me ajuda. Parece que a vida cristã é um martírio, assim, no sentido, nossa, eu renunciei tanto para seguir a Jesus. Aleluia, você deixou um monte de coisa que não servia. Seguir a Jesus é uma grande oportunidade. Vocês não serão mais pescadores de homens, de peixes, mas de homens. Então, quando você se entrega a Jesus, Jesus olha a sua história linear e Ele dá um ressignificado para a sua história. Tudo fará sentido. Sexto, o chamado de Jesus nos leva a uma resposta integral. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Por onde você for enviado, precisa ter cura de doença, precisa ter libertação, precisa ter destino. Por exemplo, a gente não faz obra social por fazer. A gente não faz missões por fazer. Precisa ter transformação. Precisa ser algo que impulsione as pessoas. Transforme realidades. Não é simplesmente uma filantropia. É mais do que isso. É por isso que a nossa igreja está ativada profeticamente. Nós cremos que Jesus cura. Nós cremos que Jesus, Ele nos enche com o seu poder. Nós cremos em palavras de conhecimento, profecia, palavras de sabedoria, visões, unção aos enfermos. Temos visto milagres crescentes no nosso meio. Pessoas literalmente começam a ser curadas nos nossos estacionamentos. Impressionante. Esse é o evangelho do reino. Você não vai na força do braço. Você é relevante para transformar realidades pelo poder dele. Por isso que o pastor Carlito diz que este lugar aqui não é o fim. Este lugar é um lugar de lançamento. A gente recebe, mas vai repartir. E o que é lindo, tudo que Jesus curou na sua vida, Ele vai transformar em especialidade. Quando Jesus fecha uma ferida, Ele libera uma unção. Doeu o seu relacionamento afetivo destruído. Jesus vem, cura o seu coração, te faz uma pessoa melhor, mas te faz uma pessoa abençoadora, para se compadecer, a partir daquele momento, com todas as pessoas que sofrerem e sofrerão o que você um dia sofreu. Eu encontrei uma pessoa fazendo o curso Bem-vindo à Família, e ela disse: pastor, eu estava desesperada, com um câncer na minha alma chamada rejeição. Eu fui no YouTube e coloquei rejeição, orfandade, os seus vídeos começaram a entrar. Eu estou aqui hoje, filho espiritual desta casa, eu me converti, eu estou aqui. Não tinha referência nenhuma da igreja da cidade. Deus não quer só curar você, Deus quer fazer de você um médico para curar milhares. E por último, o chamado de Jesus nos move para um ministério sem fronteiras. Tudo nessa igreja acaba assim. Plano de expansão global. Lembra de Mateus 25? Um recebeu 1 talento, outro 2 e outro 5.
na medida da capacidade de cada um. Mas, mesmo aquele que recebeu um, teria que multiplicar. É por isso que, quando o Espírito Santo foi prometido, disse que nós deveríamos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O seu alvo é ser tão ungidão que a sua influência espiritual vai chegar até os confins da terra. E nós vamos te ajudar a se encaixar nisso. Tem algumas fotos da igreja aí que você pode ver. Nós estamos envolvidos no Haiti, Angola, Senegal, Nordeste do nosso país. Essa conexão com os refugiados, os irmãos ucranianos. Agora, esse movimento entre o povo refugiado do Afeganistão, a nossa cidade social. Nós estamos com este objetivo no coração, influenciar daqui para ter um impacto até os confins da terra. Eu já te vejo salvo, curado, potencializado e missionário. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também
os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.